Olá, é um prazer estar aqui no segundo Congresso Benedicti Luz, que traz a naturopatia como um caminho para a cura. Eu quero agradecer a Aporte pelo convite mais uma vez para estarmos aqui, para que o Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista estivesse aqui contribuindo também nesse dia tão lindo, com muito conhecimento. Meu nome é Rejânia Costa, sou CEO do Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista, membro da Aporte de Portugal também, e como naturopata também, trabalho com muitas terapias integrativas, mas hoje trago para vocês aqui a terapia reencarnacionista, a investigação naturopática do inconsciente, enfim, nessa pesquisa com a investigação do inconsciente, um trabalho, uma ferramenta importantíssima desenvolvida, trazida pelo Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista, para que nós possamos caminhar nessa jornada da autocura. Então, vamos iniciar a palestra. E o título da ponência, então, é Técnicas Reencarnacionistas na Pesquisa Naturopática do Inconsciente como um caminho. Vamos lá. O que é, então, a terapia reencarnacionista? Para que eu possa falar um pouquinho mais dessa pesquisa naturopática do inconsciente, é importante que vocês entendam o que é, não é? Vamos falar um pouquinho sobre o modus operandi, não é? O modo como opera essa terapia, como trabalha o Instituto. Então, é uma terapia que, a princípio, compreende que somos todos espíritos. Ela não tem vínculo, e sim com espiritualidade, ou seja, é um trabalho que é uma técnica que entende que somos espíritos num processo evolutivo, não é? E que estamos aqui momentaneamente, assim como já estivemos em outras experiências encarnatórias, não é? E que essas experiências todas estão aqui influenciando a nossa vivência, a nossa estada nesse planeta. Ela é composta de consultas, de investigações naturopáticas do inconsciente e reconsultas. E agora eu vou explicar um pouquinho mais para vocês como é que funciona isso. De que forma que a investigação naturopática do inconsciente, que essa terapia pode contribuir para a saúde, assim como tantas outras, para a saúde do ser, para a saúde integral do ser. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do inconsciente. Nós sabemos que no nosso inconsciente, nós carregamos no inconsciente muitas memórias já vivenciadas. E essas memórias que nós trazemos, elas são de um passado recente, de um passado remoto, desta encarnação, ou de outras experiências encarnatórias. E todas essas memórias ficam armazenadas no inconsciente, interferindo de alguma forma na nossa existência, nas nossas experiências, nas nossas relações, aqui nas nossas vivências e nos nossos aprendizados, interferindo inclusive na forma como nós lidamos com as situações. Quantas vezes nós mesmos passamos por alguma situação, ou lemos um livro, ou vemos um filme, ou ocorre uma situação e nós dizemos, mas isto me recorda tal situação da minha infância. Ou não gosto disso porque na minha infância tive uma experiência ruim em relação a isso, ou a partir de uma experiência que tive na infância eu desenvolvi o medo por isso, por aquilo, ou a resistência, enfim. Assim como também tem boas, não é? A partir de uma experiência boa que tive na infância com a minha mãe, comecei a gostar de tal coisa, ou, enfim, comecei a me relacionar bem com tal pessoa. Então, muitas outras palestras vêm falando sobre isso, não é? Dessa importância do quanto o inconsciente armazena essas memórias, do quanto elas influenciam e do quanto a naturopatia traz isso, o quanto nós, enquanto seres, somos capazes de nos curarmos de tudo isso. A questão é que, segundo a terapia reencarnacionista, obviamente, nem todas as situações desafiadoras da nossa vida, dos nossos bloqueios, eles residem nesta experiência de agora encarnatória, neste momento em que nós estamos vivos aqui.
nem todas as experiências ou as se iniciaram aqui. E é por isso que muitas vezes as pessoas não encontram solução ou não encontram motivo para um determinado sintoma, porque em muitos casos o motivo, a raiz do problema não reside nesta encarnação, e sim numa experiência passada. E quando nós trabalhamos com a investigação naturopática do inconsciente, e depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre ela, nós vamos fazer esta investigação de experiências que estão interferindo negativamente na nossa existência e de que forma compreender, ou seja, quando nós trabalhamos com a terapia reencarnacionista e a investigação naturopática do inconsciente, ela contribui para a saúde porque ela expande a nossa visão sobre determinadas situações, sobre determinados traumas, sejam eles físicos, sejam eles emocionais. Inclusive, ela também expande a nossa compreensão não somente das nossas questões pessoais, ou seja, o que eu preciso corrigir em mim, mas de questões de relacionamentos, nossas convivências familiares, por exemplo. Por que será que o fulano faz tantas coisas boas para essa pessoa? Eu tento me aproximar e ela tem uma resistência séria comigo. Por que será? Muitas vezes essa resistência não começou aqui. E hoje nós vamos ver um exemplo disso. Eu trago aqui um exemplo depois, mais adiante um pouquinho, sobre exatamente essa questão. Eu trouxe, opa, passei um pouquinho. Eu trouxe aqui uma ilustração para ilustrar um pouquinho um autor que também é conhecido e bem importante. É o Dr. Roger Ugler. Então, ele, no seu livro, As Várias Vidas da Alma, aconselho que leiam, muito bom também, ele faz uma citação que ele diz o seguinte: todas as outras vidas que se revelam a nós, por mais breves ou fragmentárias que sejam, são pedaços de um outro eu. A personalidade não é singular, e sim múltipla, mas não no sentido psiquiátrico de múltiplas personalidades, mas de haver tantos níveis do eu quanto cascas de uma cebola. Descascamos esses eus quando olhamos para as nossas vidas passadas ou para os nossos sonhos. E aqui eu quero fazer uma outra interpretação, ao invés de convido vocês, ao invés de usarmos o termo vidas passadas, de usarmos o termo experiências passadas ou existadas, porque se nós saímos de uma existência, vamos para o plano espiritual, aprendemos, nos reorganizamos, replanejamos uma nova existência e viemos para essa, a vida continua. É uma vida só. Então, não existe uma vida passada, existe uma experiência passada. Existe outro momento em que eu estive nesse plano aqui, vivenciando outras experiências. E sim, quando nós acessamos uma experiência passada através da investigação naturopática do inconsciente, nós estamos nos descascando, descobrindo facetas do nosso eu hoje, ou seja, facetas que estão interferindo na forma como eu lido com as minhas situações hoje. Então, eu costumo dizer que a terapia reencarnacionista, com a sua ferramenta que é a investigação naturopática do inconsciente na cura, né, como um caminho para a cura da saúde, ela é extremamente profunda e ampla. E é isso que nos dá um olhar como se nós já estivéssemos fora dessa experiência, observando a nossa vida e os fatos que compõem a nossa existência aqui, a forma como nós agimos e reagimos a todos os fatos da nossa vida. Realmente é fantástico. Só um adendo, esta semana eu atendendo uma moça que nem é aqui do meu estado, atendendo ela, ela fez um comentário e ela disse: Regiane, eu tenho feito muitas terapias ao longo da minha vida, mas em nenhuma eu cheguei tão profundo e tão longe quanto eu tenho chegado neste curto prazo que estamos em atendimento, porque faz pouco tempo que ela iniciou o atendimento, com a terapia reencarnacionista e a investigação do inconsciente, naturopática do inconsciente. Então, é por isso, é porque ela traz uma visão que se expande
para que nós nos conheçamos desde muito tempo e, inclusive, nós nos percebemos muito parecidos com as últimas experiências que nós tivemos. Vamos adiante, então. E como funciona, então? Deixa eu ver se eu não pulei. Não pulei, tá certo. Como funciona, então, a terapia reencarnacionista, não é? Como ela pode auxiliar para a saúde? Porque ela investiga profundamente, então, levando em consideração as experiências e a forma como pensa e sente o mundo. Isso é uma coisa importante. O foco da terapia reencarnacionista, ou seja, o foco dessa ferramenta importante, dessa técnica reencarnacionista, que é a investigação naturopática do inconsciente, ela não é simplesmente descobrir que existe vida passada, ou não é simplesmente descobrir um trauma e desconectar da sintonia das memórias deste trauma, de cura física, ela não é só uma ferramenta de cura para fobias, o que é fantástico para fobias. Não, ela vai muito além. Ela é uma ferramenta tão profunda que ela auxilia na cura do ser, na cura do espírito, que vem de dentro para fora, através do autoconhecimento, através da compreensão de tudo que eu venho fazendo, de como eu tenho agido, de como eu tenho pensado. E quando eu saio de uma situação e olho ela de forma mais ampla, eu consigo ter o ponto de vista não somente meu, mas de diferentes pessoas envolvidas na mesma situação que eu. Isso me traz uma nova visão, isso me traz compreensão e me traz autorresponsabilidade, me traz a responsabilidade. Eu costumo dizer também que a cura, ela está diretamente ligada com o autoconhecimento e com a autorresponsabilidade, porque a partir do momento em que eu tenho conhecimento, eu tenho a possibilidade de escolha sobre as minhas ações daqui para frente, tenho a responsabilidade com essas escolhas que podem me levar para a cura, não é para a autocura. Vejam que nós não estamos falando aqui de nenhuma medicação, de nenhum tratamento indutivo, não, é tudo do ser, de dentro para fora. Essa terapia, ela lida também com consultas e investigações, não é? Ela não é só as investigações. Por quê? O que que acontece? Quando nós passamos por uma investigação do inconsciente, nós acessamos uma existência passada, além de nos mostrarem situações, nos mostram características de personalidade que são inerentes a nós, quem nos mostra, não é? Isso é uma coisa importante, acho que eu não falei ainda. É um processo que é todo coordenado pela espiritualidade, pelos guias espirituais, ou seja, que nós costumamos chamar de mentores, né? Quando nós acessamos isso, nós temos a possibilidade também de mudança de comportamento. Então, mas só acessar não significa que eu vá mudar o comportamento. Mas antes eu gostaria de falar mais uma outra coisinha que é referente a essa questão de ser coordenado todo o trabalho pelos guias espirituais. Muitas pessoas dizem, hoje em dia já temos, não é? Aqui no Brasil nós temos várias associações médicas já voltadas para a espiritualidade, entendendo, compreendendo o ser de uma forma mais ampla, mas assim, independente de crer ou não, todos nós temos essa conexão com a espiritualidade. Algumas pessoas têm essa conexão, porque se nós somos seres espirituais, nós somos a espiritualidade aqui na Terra. A diferença é que para estarmos aqui nesse plano precisamos de um invólucro, não é? Um corpo físico que seja compatível com a densidade da Terra. Mas se somos espíritos, temos essa conexão presente. Algumas pessoas têm elas de forma como é que eu vou dizer? Mais espontânea, podemos dizer, mais forte. Outras nem tanto. Outras se conectam mais com a questão material e acabam se distanciando da sua essência. E essa conexão ela pode ocorrer pela intuição, pela visão, pela audição. Quantas pessoas que conseguem escutar os guias espirituais, ou seja, aquele ser de luz que está sempre ali nos orientando, não é? Nos dando alguma orientação. Quantas pessoas conseguem
mas não têm coragem de falar porque se sentem excluídas. Eu percebo que hoje isso já é bem menos, já é muito mais aceitável, não é? Então, no processo da investigação do inconsciente, são esses guias espirituais que conhecem toda a nossa trajetória, somente eles podem liberar, não é? Somente eles podem mostrar as questões que nós temos que ver, porque somente eles sabem do que nós temos merecimento e condições de acessar, condições psicológicas de lidar. Mas por que que as consultas e reconsultas são importantes também? Porque eu acessar um material desses me traz a consciência. Agora, eu fazer uso desse material, colocar em prática as orientações e tudo que eu preciso colocar no meu dia a dia, requer uma mudança de hábito, requer uma mudança de comportamento, requer que eu tenha que abrir mão de orgulho, de raiva, de prepotência, de inseguranças. Então, tudo isso é um processo muito individual e que, por mais terapia, é um trabalho que precisa ser feito por nós. Obviamente que as terapias, a naturopatia, as terapias integrativas, não é? Todas elas vão contribuir para que a pessoa se torne tão forte, se sinta capaz e se sinta fortificada para fazer as devidas transformações que ela precisa. Bom, vamos adiante aqui então. Nós sabemos que no consciente nós temos acesso a uma parte mínima da nossa história. De parte da nossa história está armazenada no inconsciente como um iceberg, não é? E não há hipnose nesse processo, é totalmente totalmente consciente, ou seja, a pessoa escuta os barulhos externos, ela sabe, ela lembra. É por isso que eu digo que mais natural do que isso é impossível. É feito somente um relaxamento e a própria pessoa pode acessar, ou se ela autorizar, por exemplo, se ela vive à distância, se ela não tem como chegar até o terapeuta, é possível fazer à distância uma outra pessoa passar pelo processo por ela, desde que haja uma autorização prévia da própria pessoa. Caso contrário, lindamente respeitando o livre-arbítrio, os mentores não abrem o material do inconsciente daquela pessoa se não for autorizado por ela. E o acesso a essas informações, então, só pode ser coordenado por eles. E, e esse material que nós temos armazenado são as reações e ações, são contribuintes das ações e reações que nós temos aqui na vida. Quantas pessoas dizem assim, eu tenho uma memória, eu tenho uma saudade, eu não sei do que, Rejane. Muita gente vem no consultório e diz, Rejane, eu sofro de uma saudade, parece que eu estou esperando alguém, não sei do que. E aí, na investigação do inconsciente, acessa, por exemplo, uma existência em que ficou anos esperando um parceiro que foi embora e nunca mais voltou, que foi para a guerra e não voltou, e quando termina o trabalho, a pessoa depois, numa próximo encontro, numa próxima consulta, né, reconsulta, ela relata que passou aquela sensação, aquela angústia da espera, que aquela dor passou. Então, não temos como ter essa consciência de tudo que está lá. E por que que nós viemos com isso? Nós viemos com, a gente chama o véu do esquecimento, o véu de Maia, não é? Imaginem que dois espíritos precisam refazer uma história de aprender a amar, dois irmãos que não se dão bem ou que não se deram bem em outra encarnação precisam aprender a amar. Como que eles conseguiriam conviver sabendo que o outro traiu, ou um sabendo que o outro tirou a vida né, de algum ente ou dele próprio? De que forma? Então, assim, esse esquecimento que nós trazemos para essa encarnação, ele contribui para que nós possamos refazer a nossa história aqui e de um jeito diferente, buscando o amor e a saúde, ao invés da doença e da discórdia. Vamos adiante aqui. Então, como que essas memórias podem interferir nas relações? E aqui eu vou trazer para vocês, então, um caso muito recente, quer dizer, eu já tendo
a família, não é? Há um tempo, mas esse caso é recente da criança e foi me possibilitado, né, com autorização prévia dos responsáveis e com nome fictício. Então, esse trabalho aqui foi feito por uma criança que eu vou chamar de João, de 5 anos, filhos de pais separados, filho único da mãe, e o pai tem um outro filho que tem 1 ano mais que ele, e de uma outra relação, advindo de uma outra relação. A mãe me procura e diz assim: em relação ao João, eu estou preocupada que ele está bem seguro. E vou te repassar alguns pontos. Então, aqui eu estou transcrevendo o relato dela. Ele anda muito agitado enquanto dorme e acorda chorando e dizendo que não quer ficar sozinho na cama dele, não quer o Mano por perto, ou seja, ele não queria mais ir na casa do pai quando o Mano estivesse lá, não queria mais estar perto do Mano. Ela queria saber, Regiane, devo insistir em aproximar ele do Mano? O que que eu faço? Eu não sei o que que eu faço. Ele não quer estar com o pai por causa do Mano. Claro, o filho, o outro filho fica mais com o pai. E daí ela me relatou assim: ontem ele foi dormir no pai porque estava sem o Mano. Sem o Mano ele vai. E vou te enviar o áudio também do pai dele também, né? O áudio. Daí ela disse: ó, eu vou te passar depois o áudio dele. E aí ela me passou. Aí o que que aconteceu? Mas esse áudio era dizendo que o menino não estava conseguindo, não é? Não queria ficar com o Mano, enfim. Aí então vem a investigação naturopática do inconsciente, não é? O que que nós fizemos? Após o relato dessa mãe, como ela não podia estar ali, o menino, melhor, ela não, o menino não podia, através de uma outra pessoa, alguém, né, deitou pelo menino, porque é uma criança de 5 anos e nós não vamos expô-lo a isso. Aí a mãe, então, fizemos a investigação do inconsciente à distância, né? Outra pessoa deitou com a autorização dos pais. Pela manhã daquele dia, fizemos esse trabalho. E logo após, na parte da tarde, o pai enviou um áudio para a mãe, relatando, um segundo áudio, relatando da mudança de comportamento do João. Olhem que impressionante. A investigação foi feita pela manhã. À tarde, ele tinha o contato com esse filho, ia buscar o outro, ia juntá-los, não é? E aí ele envia o seguinte áudio que eu transcrevi. Parei. Ah, não, antes disso, eu vou relatar para vocês a investigação do inconsciente, desculpem. Vou relatar a investigação, o que que aconteceu. Eram 2 rapazes que tinham somente o pai, a mãe tinha morrido. O pai morreu e toda herança, era uma época em que toda herança ficava para o filho mais velho, era um costume da época. O mais velho casou-se, a família não suportava o irmão mais novo, que no caso era o João, que é atualmente João. O irmão mais velho acabou por ir isolando, né? Isolar aos poucos o irmão, dando-lhe apenas um pequeno valor para sobreviver. Era uma família abastada, aqui está resumido para que vocês entendam. E como ele começou a receber pouco, ele não era compatível com a vida que ele tinha. Aí o primogênito, então, não queria mais sustentar ele, nem deu chances para que ele progredisse, foi isolando ele cada vez mais. Ele foi deixando de participar da sociedade e assim foi indo. João, então, foi ficando cada vez mais triste, deprimido, e um belo dia ele saiu correndo, teve um acidente a cavalo, bateu com a cabeça e ficou fora do ar, assim, meio fora do ar. Ou seja, a partir daquele momento ele tinham que avisar ele se ele tinha que tomar banho, se ele tinha que comer, ele já não conectava muito bem as coisas. Um dia ele saiu numa tempestade, não conseguiu voltar para casa e morreu afogado. Essa foi o início da investigação. E aí, então, ele vai, depois que ele desencarna, a espiritualidade mostrou ele indo para o plano espiritual. Após ele se recuperar no plano espiritual, o que que ele compreendeu também? Vejam só, além dele estar desligando da situação traumática com o irmão, que era o irmão atual, ele também teve a possibilidade, nós também tivemos a possibilidade de entender parte da personalidade que é inerente a João. Então,
após recuperar, ele entendeu que ele se vitimizava, mas que ele não aproveitou antes do pai morrer. Ele sabia que o irmão lhe daria tudo depois que o pai desencarnasse, e mesmo assim ele nunca quis estudar, ele só queria aproveitar a vida, levar a vida leve, era só o que ele queria. Ele pediu para retornar com o irmão após toda a estada no plano espiritual, se recuperar, estudar, compreender. Ele pediu para retornar, então, em alguma encarnação com esse irmão, porque ele queria mostrar para esse irmão que ele ia ser diferente, que esse irmão poderia confiar nele e que os pais viriam juntos para ajudá-los. São os mesmos pais daquela encarnação. Os guias espirituais dizem que os pais não devem. Aí, relativa à pergunta que ela fez, né, se deveria forçar ou não, disseram que ela não deveria forçar o convívio quando estivesse em sofrimento, assim, quando estivesse demais, que ele não quisesse mesmo. Mas que eles iriam, conforme iam amadurecendo, iam se entendendo, conforme tivessem novos interesses, eles iam, juntamente, obviamente, com o trabalho dos pais, eles iam também se entendendo. Obviamente que aqui eu resumi, bem resumida a história, para ser um pouco leve, né? Bom, aí então, no mesmo dia que ocorreu a investigação, pela manhã, o pai, à tarde, se encontra com o menino. Não sabia, um detalhe importante, o pai não sabia que estaríamos fazendo a investigação pelo menino, somente quem sabia era a mãe. E aí o mãe manda o áudio, então, desculpe, o pai manda um áudio para a mãe, onde ele diz assim: hoje fomos buscar o Mano, ele e o João. Primeiro, João recebeu o Mano bem fechadão, ou seja, emburrado, né? Com a cara feia. Isso durou 2 minutos. Depois, os dois começaram a brincar. Quando um ficava quieto, olha, o João, esse João, ele disse, não tem nada a ver com aquela criança. Está bem diferente, brincando diferente. Vamos ver como vai ser agora. Então, vejam que o que ocorreu, eu nem sabia, nós nem sabíamos que o pai estaria com o menino, juntaria os meninos naquele dia à tarde. O que ocorreu, na verdade, foi um desligamento de uma memória armazenada no inconsciente de uma existência em que ele trazia um trauma em relação a esse irmão. Porém, é claro, eles têm a parte deles a desenvolver para construir esta relação. À medida em que nós vamos desligando, ou seja, saindo da sintonia de memórias traumáticas que estão armazenadas, não é apagando as memórias, mas é compreendendo e entendendo, o espírito compreende que essa memória não é mais daqui, que não há necessidade, e no curso nós explicamos bem como tudo funciona, na verdade ocorre um deslocamento de sintonia. Quando isso acontece, é como se os meninos tivessem tirado uma bagagem, porque aqui tem um adendo importante a fazer. Quando ocorre uma investigação do inconsciente, que foi feita para João, todas as pessoas envolvidas, ou seja, o irmão, o pai, recebem também, em algum grau, um benefício. Então, não somente o João foi desconectado dessa memória traumática em relação ao irmão, como o irmão em relação a ele também. Olhem, me digam se isso não é fantástico. É a espiritualidade trazendo cada vez mais para a Terra as possibilidades para que nós consigamos amadurecer enquanto ser, buscar saúde, buscar o amor e a harmonia nesse planeta. Só depende de nós, não é? Vamos adiante. Então, a partir disso, para concluir e concluindo aqui com vocês, não é? Quando nós largamos essas memórias, nós percebemos, né, que nós não precisamos mais manter, então, a vida fica mais leve. Esses meninos, por que que eles conseguiram se reencontrar diferente? Porque eles estavam de alguma forma, e essa conexão pode ocorrer por um filme, por uma situação, simplesmente por só estar lá na memória mesmo, não é? Ou alguma situação que ocorre e eles conectam, um deles conecta novamente com essa memória, assim como a gente diz, isso me lembra algo da minha infância, uma situação da minha infância. A mesma coisa acontece de forma inconsciente, algo lembra e faz com que ele conecte com essa memória
com essa memória em que ele não se relacionava bem com esse irmão. Mas quando a gente limpa isso, passa por essa investigação, é um peso a menos na vida deles hoje, para que eles consigam construir de forma mais leve esse novo relacionamento. Então, a compreensão de nossas experiências em outras encarnações possibilita compreender também as nossas relações nos tempos atuais. O que significa? Quando a gente tem o acesso a essa encarnação passada, nós conseguimos entender o porquê que o João não queria estar perto desse irmão. Não é um absurdo. O João não estava louco, o João não estava implicando. Tinha um motivo guardadinho lá na memória deles para que eles se implicassem tanto, para que o João não quisesse conviver com esse irmão, né? Então, conhecer nossa longa trajetória possibilita a consciência dos padrões que precisamos corrigir. Volto a repetir, não somente por questões físicas, mas por questões emocionais, de relacionamento. Toda vez que nós acessamos o inconsciente desta forma, respeitando a ética da espiritualidade, deixando esse comando para os guias espirituais para que nós não mexamos em algo que nós não podemos ou que a pessoa não tenha condições psicológicas de lidar, toda vez que nós deixamos que eles nos mostrem o que já pode ser acessado, nós temos em mão um material riquíssimo para que esse espírito consiga se compreender através do autoconhecimento e então faça o que veio fazer nesse planeta de forma mais leve, fazendo novas escolhas, com uma consciência maior, com uma responsabilidade maior rumo à sua saúde, porque suas compreensões, seus entendimentos sobre o que lhe cerca serão menos equivocados em relação a essa situação daqui para frente. Vamos adiante aqui. Então, eu gostaria de agradecer muito, mais uma vez, a aporte a todos os organizadores do segundo Congresso Benedict Lust e dizer que para nós do Instituto é um prazer imenso fazer parte desse congresso de naturopatia, porque nós também, o Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista, quer estar próximo nessa busca da saúde de formas naturais, pelo conhecimento que traz liberdade, pelo conhecimento que traz responsabilidade, buscando todas as ferramentas que nós já possuímos internamente e as externas de forma natural, como florais e etc. Então, vou passar aqui para mostrar para vocês, então, nossos contatos do Instituto Internacional, o site do Instituto, que é www.terapiareencarnacionista.com, os e-mails, tanto do Instituto ali, não é? terapiareencarnacionista.inst, e o meu, que é contato.rejaniacosta. Também as redes sociais aqui, o Instagram do Instituto e o meu pessoal aqui, para quem desejar nos contatar. Estamos à disposição de todos aqueles que queiram também nos ajudar a levar essa terapia, a investigação naturopática do inconsciente para outros países, para outros continentes, ou que queiram nos convidar para novos eventos, e ficaremos muito felizes. Foi um prazer estar com vocês aqui.